Você sabia que um dos maiores motivos de falência de franquias é a falta de suporte do franqueador? Fica comigo até o final desse episódio porque eu vou mostrar para você quais são as frentes de suporte que um franqueador precisa estruturar para evitar os erros mais comuns que acontecem quando o assunto é formatar o seu negócio em franquia e oferecer suporte para os seus franqueados. Muito prazer, eu sou o João Cânova, sou especialista em franquias, sou fundador da Nova Era Estratégia e aqui nós ajudamos empresários a organizarem seus negócios para crescer. Seja pelo modelo de franquias, somos especialistas nesse segmento, ou seja por outros caminhos. Aliás, você precisa realmente organizar a casa se você quer fazer qualquer movimento de crescimento, de escala, de expansão aí no seu negócio. E aqui é o local certo para você beber informação na fonte, para você entender quais são os riscos envolvidos no suporte quando você decidir expandir e escalar o seu negócio. Você vai precisar dar suporte, seja para as suas lojas próprias, ou seja para os seus franqueados, licenciados, concessionários, representantes, independente do canal de expansão que você escolha, você vai precisar dar suporte. Então, meu desafio aqui hoje é ajudar você a entender esse universo do suporte e de um negócio que funciona em rede, não é verdade? Aliás, seu negócio hoje tem uma unidade, duas, você ainda não funciona em rede. E como que funciona isso em rede? Como que esses caras de franquias fazem, João? É isso que eu vou ensinar para você. E também quais são os erros que você deve evitar. Então eu vou mostrar para você aqui o passo a passo para você estruturar todas as frentes de suporte aí para o seu negócio. Primeiro ponto, porque o suporte é tão essencial assim em franquias. O suporte ele é o norteador de tudo que os franqueados fazem. O suporte é o que tira dúvidas na prática do dia a dia. O seu franqueado vai estar lá com a mão na massa, é ali que vai surgir um problema, que vai surgir uma dúvida, que o franqueado não vai conseguir, às vezes, entregar um produto com padrão que a franqueadora pede, exige, o cliente vai perder credibilidade, a reputação da marca vai ser afetada, muitas coisas podem acontecer se o suporte não tiver alinhadinho. Então, a importância do suporte, ela é o alicerce para a padronização de uma rede, de um negócio que funciona em rede. E aqui nós estamos falando muito de franquias, só que se você quiser escalar, o teu negócio vai funcionar em rede. Na medida que o seu negócio escala, ele se transforma em uma rede. E se você não tiver todas as frentes de suporte estruturadas, você vai perder padrão, você vai perder qualidade, o seu cliente vai se frustrar e você vai identificar perdas de faturamento constantes. Se o seu negócio já vem identificando essas perdas ao longo do tempo, alerta vermelho, fica comigo até o final do episódio porque está faltando suporte em alguma frente. Então eu separei aqui para você 6 frentes de suporte que você precisa organizar. E como você organiza cada uma delas. É isso que a gente vai falar agora. Papel e caneta na mão, eu sempre falo para você anotar. Se você está no podcast, para tudo que você está fazendo, pega um bloquinho aí, abre o celular, o bloquinho do celular, não sei, para você anotar 6 frentes de suporte que você precisa estruturar e como estruturar cada uma delas. A primeira delas é implantação de novas unidades. Simples assim. Vendi uma franquia, João, o que eu faço agora? Agora você precisa iniciar o suporte de implantação. Você vai ter no seu processo de formatação, pelo menos aqui com a gente, o manual de implantação de franquia, que vai ter um passo a passo já mapeado, com um processo desenhado, escrito para que o seu consultor de implantação ou você, seja você o consultor de implantação inicial, execute esse manual para implantar uma nova unidade ou treinar um consultor de implantação para fazer isso para você. Então, esse suporte vai ser importante para ajudar o franqueado a escolher ponto, analisar a vizinhança, analisar as características do ponto comercial, se é um negócio que envolve ponto comercial, imagina, quiosque de shopping, onde eu vou pôr esse quiosque, qual é o corredor, qual é a estratégia, qual é o piso. Você tem que pensar em tudo. Então o suporte de implantação ele é importantíssimo na hora de você montar uma unidade nova, seja uma unidade própria ou seja uma unidade franqueada, licenciada ou terceirizada. Então, muito importante que você saiba todos os pontos, não digo ponto físico, mas todos os pontos que são fundamentais para você escolher um bom imóvel, fazer uma boa negociação de locação. Esse imóvel pede luvas, não pede, como que funciona? Isso compromete o capital do negócio ou não compromete o modelo financeiro do negócio? Você tem que pensar em tudo. E aí, reforma, adequação.
Alô, arquitetura, você tem que ter uma arquitetura que dê suporte de implantação também para analisar elétrica, hidráulica, alvenaria, estrutura, forração, temperatura, circulação de ar, incidência de luz, tem tanta coisa técnica para analisar num ponto que você precisa de ajuda. Tudo isso tem que estar no manual de implantação. Imagina, escolha do ponto. Ok, agora que está escolhido o ponto, qual é a primeira etapa da reforma, em que momento agora que a gente compra equipamentos, em que momento que a gente compra mobiliário, que momento agora que a gente compra insumos, que momento que a gente contrata pessoas e treina pessoas, tudo tem que estar descrito no suporte de implantação. Então essa é a primeira frente, é a mais importante. Franqueado assinou contrato com você ou você vai abrir uma nova loja, tem que ter um passo a passo já planejado para você não correr riscos de colocar a loja nova, a franquia nova, a unidade nova num lugar que não seja muito viável. Segundo ponto, segundo suporte, treinamento inicial que você vai dar para o seu franqueado ou para o seu gerente, para o seu sócio operador, seja para quem for tocar aquela unidade, você agora precisa dar treinamento. Então você precisa de um suporte de treinamento inicial, um treinamento inicial. Depois que você executa esse treinamento inicial, quantos dias essa pessoa vai passar dentro da sua unidade piloto? É por isso que eu acredito em franqueadores que não têm unidade piloto. Onde que ele vai dar treinamento, seja para franqueados novos ou para outros franqueados, se ele não tem unidade própria mais? Então, ó, fica aí um alerta para você que às vezes está até comprando franquia e caiu aqui nesse vídeo. Então fica um alerta. Treinamento inicial e treinamento contínuo depois que o franqueado inaugura. Como funcionam os treinamentos? Todos os meses, todos os anos, a cada trimestre. Qual é a reciclagem? Treinamentos de reciclagem, em quais frentes, em quais departamentos? Treinamento semanal, quinzenal, mensal, como que funciona? Isso tem que estar já planejado. Tanto nos seus custos internos quanto no calendário, na agenda, no cronograma de treinamentos continuados que você vai prestar. Então, suporte de treinamento, treinamento inicial e treinamento contínuo. Suporte operacional, terceiro ponto aqui. Aí entra o atendimento dia a dia, que eu falei para você. Você deu treinamento inicial, você tem treinamentos continuados, mas você precisa dar um suporte pontual, que é o suporte operacional. Ah, o franqueador, eu não tô conseguindo aqui treinar chapeiro aqui pra hamburgueria. Tá difícil, cara. Os caras estão queimando hambúrguer, tô perdendo material, meu CMV tá subindo. Eu preciso de ajuda, preciso de treinamento específico para algum ponto. Então, suporte específico operacional. Suporte operacional, você precisa ter mecanismos de suporte operacional. Sejam no manual operacional. Se você perdeu o vídeo anterior, eu já deixo um convite aqui para você. Link aqui na descrição do episódio, card aqui para você que está no YouTube, para você assistir o episódio anterior, para você ver sobre manual de operação. É muito importante que você tenha manual de operação. Vou deixar aqui link na descrição do episódio e também card para você assistir na sequência. Termina o episódio aqui e assiste lá. Suporte operacional. Suporte operacional é só a ponta do iceberg. Você precisa oferecer também suporte agora de marketing e vendas. Seu franqueado precisa vender, ele precisa prospectar clientes. Como que ele divulga o negócio na cidade dele, na região dele, no bairro dele? Como funciona o marketing local, qual é o calendário anual de marketing, quais são as datas principais de negócio, qual é a sazonalidade, como que esse franqueado se protege com relação às sazonalidades, temporadas de baixa, ele tem que fazer caixa para essas temporadas. Como funciona suporte de marketing e vendas? Quais são as campanhas do ano? Então tudo isso já tem que estar descrito, as diretrizes têm que estar prontas nessa frente de suporte, que é um suporte específico para marketing, que é a divulgação do negócio ali naquele local, e vendas. Franqueado precisa vender. Franqueado bom é franqueado rico. E aí você fica tranquilo, bota a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Suporte financeiro e administrativo. O franqueado está comprando muito, está comprando pouco, está com fluxo de caixa descasado. Como que está a saúde financeira daquele parceiro ou daquela unidade? Você é a matriz, você tem que ter mecanismos, sistemas para você enxergar, para você ter controle. O franqueado tem que alimentar esse sistema, senão você não consegue dar um suporte. Franqueado, suporte administrativo, como que eu faço folha, como que eu calculo hora extra, cara, eu não sei nada, contabilidade, como que eu faço? Como que eu alimento meu sistema para gerar minha DRE? Como que eu interpreto essa DRE? Então você precisa dar suporte administrativo e financeiro para o seu franqueado, para o seu lojista, para o seu gerente, para o seu sócio. Você precisa agora, como matriz,
dar esse suporte também. E por último, não menos importante, suporte jurídico, compliance. Opa, que nome difícil, João. Agora você falou bonito aí, compliance, normas rígidas. O franqueado tem que seguir à risca processos, ele tem que seguir padrão de qualidade, ele tem que entregar uma jornada de compra já programada para o cliente, ele tem que entregar uma experiência de compra para esse cliente, seja na loja, seja em qualquer outro canal. Então, suporte jurídico. Como que eu fecho um contrato de locação? Como que eu fecho um contrato de fornecimento? Como que eu fecho um contrato? Então você tem que dar esse suporte para o seu franqueado, mesmo que seja terceirizado. Você tem que ter um parceiro homologado para dar suporte jurídico para o seu franqueado. Muitas franqueadoras dão suporte contábil, muitas franqueadoras dão suporte de marketing com agências até terceirizadas ou agências internas. Então você pode terceirizar várias frentes do suporte, mas também você não deve terceirizar algumas delas que são estratégicas, né? Marketing, por exemplo, é estratégica, operacional, know-how. Imagina, você contratar um terceirizado que nem tem um negócio, que não opera um negócio, para dar suporte, não faz muito sentido. Então, quais são os erros mais comuns que eu já vi alguns franqueadores iniciantes cometendo que você, após assistir esse episódio, não vai cometer? Então, primeiro erro, prometer e não entregar. Primeiro erro é esse. E acredite se quiser, o grande diferencial em uma rede de franquias, que deveria ser obrigação, o grande diferencial é suporte contínuo, treinamento inicial, treinamentos continuados, treinamentos de reciclagem, suporte operacional em todas essas frentes que eu falei para você. Então, prometer suporte e não entregar é um dos maiores erros, se não o maior erro que eu já vi, muitos cometendo aí, até conversando com franqueados também, que enfrentam dificuldades até financeiras por não ter um suporte adequado. Outro grande erro que você não vai cometer é você oferecer um suporte genérico, um suporte sem personalização. Eu falei para você que você tem que ter um sistema, é porque o seu franqueado tem que alimentar esse sistema, você tem que cobrar isso dele para que você tenha um diagnóstico da unidade dele, para saber onde estão os problemas daquela unidade. Então você precisa oferecer um suporte personalizado. Outra coisa, falta de acompanhamento contínuo que eu falei para você, treinamentos continuados. Você só dá o treinamento inicial e abandona o franqueado ou abandona a unidade filial. Não, você agora precisa dar treinamento continuado. Treinamento é obrigação no mercado de franquias e obrigação em qualquer negócio que queira crescer, que queira escalar. Se você não tem cultura de treinamento do seu negócio, primeiro você precisa absorver essa cultura para depois arriscar escalar o seu negócio para outras localizações. E também ignorar o feedback, né? Você tem lá o gerente, o sócio operador, o franqueado, tá todo mundo lá na ponta, fala, isso aqui não tá funcionando aqui, preciso de ajuda, testamos, não deu certo. Então você precisa ouvir feedback, precisa ver o que está acontecendo, para que você personalize um pouco mais o suporte ou até faça algum tipo de ajuste no processo para aquele caso, para aquela ocasião. Tá legal? Então é muito importante que você entenda. Se você tem dificuldades em estruturar isso sozinho, você já tentou várias vezes, não conseguiu, se frustrou, imagina como seria aí, só imagina como seria se você tivesse tudo isso bem organizado. O quanto de qualidade de vida você vai ganhar ou você ganharia se você tivesse tudo isso pronto. E a sua equipe já tivesse tudo onde consultar e não precisasse quase acionar você para mais nada. Não seria um céu de brigadeiro para qualquer empresário, para qualquer empreendedor? Se você precisa de ajuda nessa estruturação, já vou deixar para você aqui o meu WhatsApp na descrição do episódio. Tem o meu WhatsApp para eu conhecer você, para eu conhecer o seu negócio. Eu faço questão de interagir contigo, quero entender quais são os seus desafios do momento e com certeza temos know-how suficiente para ajudá-lo nessa jornada, tá legal? Se você gostou do episódio, se aqui agregou valor realmente para você, deixa a sua inscrição, não custa nada. A gente precisa da sua inscrição para o canal continuar crescendo. Deixa aí o seu like, se você gostou do episódio, deixa o like também que não custa nada. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, faço questão de responder você, tá legal? Se você também gostou, compartilha, né? Compartilha com seus outros empresários amigos, contatos de WhatsApp, rede de networking. Compartilha o episódio, clica na setinha aqui, compartilha o episódio aí nos seus grupos de networking para a gente ajudar mais e mais pessoas, tá legal? Se você gostou, então, já fica aqui os convites e a gente se vê no próximo episódio, hein? Tá lá, um abraço. Tchau, tchau.